Senhoras e senhores, nosso muito boa tarde. Vamos então reiniciando os trabalhos da 6ª edição do Fórum de Energias Renováveis, que neste ano tem como tema central a segurança energética. Fórum que é uma realização do Correio do Povo e do Sindenergia RS e que nesta edição conta com a parceria do Governo do Rio Grande do Sul, Governo Trabalhando, RS Diferente, Senar, Conhecimento que Movimenta o Agro, BRDS, 65 anos apoiando quem produz e transforma vidas, Corsã, Nossa Natureza Movimenta o Rio Grande, Sulgás, Energia para hoje, Gás para o futuro e o apoio do CRS, Construindo o Futuro com Você. Lembramos e também saudamos aqui, além de todos que estão presencialmente conosco aqui no Teatro do CIE, todos que acompanham a transmissão do evento através do canal do Correio do Povo no YouTube. Neste ano, o Fórum de Energias Renováveis fará uma homenagem a empreendedores, dirigentes de entidades e autoridades que contribuem de forma relevante para o desenvolvimento do setor de energias do Rio Grande do Sul. E para iniciarmos os trabalhos desta tarde, eu quero convidar aqui ao nosso palco a presidente do Sindenergia RS, Daniela Cardial, também o presidente do Correio do Povo, Marcelo Dantas. Por gentileza, venham aqui ao nosso palco. E vamos também convidar aqui os nossos homenageados desta edição, Nancy Walter, presidente do CREA-RS, Rodrigo Ugnem, diretor de Energia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura, Rafael Valverde, CEO da Sovtec Brasil, e também Gabriel Ritter, diretor técnico da FEPAM. Também homenageado nessa edição, mas vai receber mais tarde, aí, ao longo da nossa programação, o presidente da FEPAM, Renato Chagas. Convido as senhoras e senhores, por gentileza, fiquem à vontade, por favor, podem se acomodar, sentem, e eu deixo aqui a palavra à disposição da presidente do Sindenergia, Daniela Cardial, vai contextualizar um pouquinho desta homenagem nesta edição do Fórum. Então, antes de prosseguirmos, gostaríamos de fazer um reconhecimento muito especial a instituições e lideranças que ajudaram a construir uma transformação silenciosa, mas profundamente estratégica para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Quando falamos em transição energética, novos investimentos, geração de emprego e competitividade, muitas vezes lembramos de obras, de empreendimentos e dos resultados. Mas existe uma etapa anterior, fundamental para que tudo isso aconteça. A construção de um ambiente técnico, transparente, previsível e seguro. Essa trajetória não começou ontem. Ela vem sendo construída há mais de uma década. Em 2014, o Sindenergia, por meio de seu então presidente Guilherme Sari, teve a oportunidade de conhecer experiências e desenvolvidas na Bahia, com a participação do Rafael Valverde, que já demonstravam como planejamento, conhecimento técnico e segurança regulatória poderiam impulsionar investimentos sem abrir mão da responsabilidade socioambiental. Trouxemos esse aprendizado para o Rio Grande do Sul e, desde então, acompanhamos uma evolução notável. O Estado desenvolveu o Atlas do Potencial Eólico, Solar, de Bioenergias, de Recursos Hidroenergéticos. Estruturou um zoneamento ambiental para a energia eólica, avançou em estudos para a cadeia do hidrogênio verde e, mais recentemente, trabalha em iniciativas voltadas ao fortalecimento da infraestrutura de transmissão de energia. Além disso, consolidou uma estrutura de governança que merece destaque nacional. Por meio do Comitê de Planejamento Energético do Estado do Rio Grande do Sul, o COPERGS, e de seus subcomitês temáticos, passou a reunir de forma permanente representantes do poder público, da academia, do setor produtivo e da sociedade para discutir diretrizes,
monitorar a evolução da matriz energética e construir caminhos para a transição energética e a descarbonização. Poucos estados brasileiros desenvolveram uma estrutura tão abrangente e colaborativa no planejamento energético. Aliás, não sei se poucos ou é o único, né, Rodrigo? Mas, enfim, paralelamente, foram construídos marcos regulatórios, resoluções e instrumentos técnicos que deram mais clareza aos processos, mais previsibilidade aos empreendedores, mais segurança jurídica à sociedade e mais respaldo aos profissionais que assumem responsabilidades técnicas. Gente, é tanta história aqui. Eu olhando os rostos de vocês, estou me lembrando de tantas ações que a gente fez nesse meio tempo. Avançamos na lógica de portarias isoladas para uma construção coletiva, realizada no âmbito do CONSEMA, que hoje oferece maior estabilidade e confiança para investidores, comunidades e órgãos de controle. Também foram estruturados programas e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do biogás, do biometano, do hidrogênio verde e de outras tecnologias que posicionam o Rio Grande do Sul entre os estados mais preparados para participar da nova economia de baixo carbono. Esse avanço só foi possível porque instituições públicas, entidades profissionais, empreendedores e universidades e técnicos escolheram o diálogo, a ciência e a construção coletiva como um caminho. Por isso, o Sindenergia e o Correio do Povo prestam hoje essa homenagem à SEMA, à FEPAM e ao CREA. A secretária Marjorie Kaufmann e o diretor Rodrigo Hugenin, pela liderança e pelo compromisso de uma visão moderna de desenvolvimento sustentável. Ao presidente Renato Chagas e ao diretor técnico Gabriel, pela condução de uma transformação que reafirma o licenciamento ambiental como instrumento de proteção, organização e desenvolvimento. A presidente Nancy Walter, pela capacidade de aproximar os setores públicos e privado, ouvir diferentes perspectivas e fortalecer uma engenharia comprometida com soluções efetivas para a sociedade. E o engenheiro Rafael Valverde, pela disponibilidade e parceria com o setor de energias renováveis do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu acho até que vale só uma contribuição essa, porque, de fato, esse filme vai passando na cabeça. Eles são os nossos representantes, mas as equipes que estão por trás de todas essas entidades e empresas, elas fazem a diferença. E falo isso pelo próprio Sindenergia. Quando olhamos para tudo isso em conjunto, atlas energéticos, zoneamento ambientais, atuação do Coperx, avanços regulatórios, programas de incentivos, a modernização de processos de licenciamento ambiental e fiscalização, percebemos que o que foi construído não é apenas uma agenda de energia. É uma agenda de desenvolvimento baseada em conhecimento, previsibilidade e confiança. Porque investimentos seguem recursos naturais, mas permanecem onde encontram confiança institucional. E é exatamente essa confiança que as instituições ajudaram a construir para o presente e para o futuro do Rio Grande do Sul que nós estamos vendo hoje. Nosso muito obrigada. Muito obrigado, presidente Daniela Cardial. Vamos então iniciar aqui as nossas homenagens. Para a primeira entrega, eu quero convidar o presidente do Correio do Povo, Marcelo Dantas, também a presidente Sindenergia, RS, Daniela Cardial, por gentileza, venham aqui à frente do nosso palco. Nossa primeira homenageada, então, é Nancy Walter, presidente do CREA RS. Receba essa homenagem, presidente, parabéns. Presidente Nancy, a palavra fica aqui à disposição para o seu agradecimento. Muito boa tarde a todos e a todas. Receber uma homenagem é sempre motivo de alegria para todos nós, para quem acompanha o nosso trabalho e principalmente para quem faz parte dele.
Agradecer de modo especial a Dani, uma pessoa que eu admiro demais, essa engenheira civil que está desbravando aí a área de energia renovável e sempre à frente desses importantes sindicatos, Sim de Energia, com toda a equipe que sempre está junto com ela. A gente tem uma história junto e cada vez que ela, na belíssima fala de abertura, que ela foi dizendo que passava um filme, também foi passando um filme, porque nós recebemos uma outra condecoração que para quem é da engenharia é muito importante, que é o troféu Engenheiro do Ano, e pela primeira vez a Sociedade de Engenharia decidiu condecorar 2 engenheiras de uma só vez. E tive a honra de receber essa outra homenagem ao lado da Dani. Então, a nossa história, assim como a 5ª edição deste evento, foi construída a partir de 2021, também no início aí da minha trajetória, à frente da presidência do CREA. Queria parabenizar também o nosso diretor-presidente do Correio do Povo, Marcelo Dantas, também a esposa dele, a Lia Dantas. Sempre é uma alegria rever vocês e o carinho que tem aqui com o nosso Estado. Ao Miller e toda a parceria que a gente tem aí no Correio do Povo. Queria, então, parabenizar a todos os próximos agraciados, que aqui, pelas minhas contas, nós temos aqui só um time da engenharia. Eu acho que a nossa profissão, ela precisa ser valorizada, precisa ser reconhecida, e sabemos que nenhum engenheiro, nenhuma engenheira faz um bom trabalho sozinho. Mas a gente precisa, nesse momento aqui, olhar para os investimentos do nosso Estado e estar ao lado de quem trabalha, ao lado de quem trabalha pelo Estado, de quem quer o melhor desse Estado e de quem escolheu esse Estado aqui também para viver. Então, fico muito feliz de receber mais uma homenagem, mas aqui estou representando mais de 90 mil engenheiros e engenheiras que temos aqui no Rio Grande do Sul e mais de 27 mil empresas. Somos o 4º maior CREA entre os 27. E assim, a gente tem o peso de estar ao lado desses projetos, tudo que o Sim de Energia está co-criando sempre, trazendo principalmente investimentos de fora do país, isso é fantástico. Todo o apoio, Dani, a ti, à frente do Sim de Energia, e tudo que tu fizer aí ao longo da tua carreira, tu vai ter sempre o meu apoio, independente do CREA, para sempre. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente Hans, parabéns pelo justo reconhecimento. Seguimos nas nossas homenagens. Eu quero convidar aqui para a entrega, convidar o nosso palco a Paula Hofmeister, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da Farsul, e também Liliane Cafruni, diretora de sustentabilidade da Corsã. Por gentileza, venham aqui ao nosso palco. Próximo homenageado, Gabriel Ritter, diretor técnico da FEPAM. Parabéns pela homenagem. Gabriel, fica à vontade, seu agradecimento. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Sim de Energia e ao Correio do Povo pela homenagem. Mas certamente essa homenagem ela tem muito mais que as minhas 2 mãos, né? São centenas de mãos dos funcionários da FEPAM que fizeram nós estarmos neste ano completando 36 anos de história e no melhor momento da nossa vida. Então é um momento ímpar para o Estado do Rio Grande do Sul. Um momento que o órgão ambiental soube se reinventar, um momento que o órgão ambiental, se eu viesse aqui nesse evento há 10 anos atrás, e nós brincávamos antes, eu, Rosaura, Amanda e a equipe, a gente tinha que andar escondido se a gente viesse, porque todo momento viria uma cobrança, e a licença daqui, a licença de lá, e hoje a gente tem a tranquilidade de vir aqui, não somente comemorar junto empreendimentos que estão sendo desenvolvidos de maneira sustentável, mas também de aprendermos e levarmos para dentro de casa as melhores práticas que o mercado tem e ver como o poder público pode ajudar o Estado a crescer. Acho que esse é um momento diferencial e ímpar da nossa história. Nesses 10 anos, se nós olharmos uma retrospectiva, a FEPAM sai lá daquele estoque
de 13 mil processos, né, um prazo médio de licenças aí em torno de 900 dias, 3 anos de prazo médio para ter uma licença, para talvez hoje, no melhor momento, um estoque de 2.700 e baixando, e um prazo médio de 120 dias. Então é um momento ímpar, e quando a gente fala de redução de prazos, eu acho que fica na cabeça que algo está deixando de ser olhado, muito pelo contrário. Sempre com muito zelo, sempre com muito cuidado e nunca desobservando nenhuma norma ambiental. Isso é o que mantém a segurança jurídica, que foi tanto falado nos painéis anteriores. Então não existe segurança jurídica quando não existe um parecer técnico bem fundamentado e não existe licença bem dada, que esse parecer não reflita todas as lacunas de um eventual processo de licenciamento. Então, quando a gente vai defendermos qualquer tipo de licença emitida pela FEPAM, durante a análise, provavelmente alguns de vocês questionem, mas por que a FEPAM está questionando isso? A gente já informou aquilo. E é justamente porque está faltando informação e está gerando lacuna dentro do processo de licenciamento. Então, a gente esclarece todos esses pontos justamente para, quando emitida a licença, ela ser muito bem fundamentada. Quando a gente fala de segurança jurídica, uma vez emitida a licença, o empreendedor e o órgão ambiental estão do mesmo lado, não é? Tem que defender toda a seriedade que aquele processo teve, e assim a FEPAM o faz, e assim nenhuma das licenças da FEPAM até hoje foram derrubadas no passado recente. Então isso é importante. Eu quero fazer com isso um gancho à fala da Dani no início do evento sobre as credibilidades das instituições. Acho que a gente tem uma maturidade suficiente para a sociedade entender que está muito bem representada pelo órgão estadual. É um órgão muito forte, um órgão que possui um know-how e uma expertise técnica muito firme e que ela tem total condição de tomar a decisão. E a decisão da FEPAM, ela não agrada a sociedade, porque toda decisão da FEPAM, ela desagrada uma parcela da sociedade ou, na não decisão, agrada outra parcela da sociedade. E isso faz que a gente tenha certeza que a gente está percorrendo o caminho do desenvolvimento sustentável. A gente está seguindo o melhor caminho, observando todas as regras e que, sim, dentro dos regulamentos existentes, é possível fazer o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer só um último parênteses, eu acho que ele representa esse ambiente aqui. Há um pouco mais de 10 dias eu estive em São Paulo, num evento promovido pela Invest, e aqui até cito o Henrique, que chama Embaixadores do Rio Grande do Sul. É um evento onde juntam pessoas que saíram do Estado do Rio Grande do Sul e acham formas que essas pessoas, hoje donos de fundos de investimentos, né, ou pessoas com grande potencial de atração de investimento, que, de certa forma, através do networking, possam, aí, então, direcionar o investimento para o Estado do Rio Grande do Sul. E, quando me deram a oportunidade de falar, eu também sempre passo um filme, né, de quem esteve no governo, depois foi para a iniciativa privada, e sempre que tu sai e viaja o país, tu volta para o Rio Grande do Sul, é um estado diferenciado. Quem é daqui sabe que o que eu estou falando é bairrista, a gente gosta do nosso estado. E no momento que eu tive a fala, eu disse que, embora tenha muitos egressos do estado do Rio Grande do Sul que continuam gostando, tem muita gente aqui trabalhando para um estado melhor. E eu acho que esse evento representa muito bem. É uma massa pensante, pessoas que estão aqui querendo desenvolver o estado de uma maneira sustentável, de uma maneira que se enfrente, de fato, os gargalos que existem, mas que se proporcione aí o desenvolvimento sustentável. Então, eu fico muito honrado com a homenagem, levo ela para a nossa equipe aqui. Então, a Rosaura, a Amanda, que ela veio representar, reforçar a questão do setor de hidrelétricas também. E quero dizer que, dentro do setor eólico, especificamente, a gente tem a Paula, que ela é do concurso de 2017, a gente tem o Gabriel e a Maureen agora do nosso novo concurso. A FEPAM hoje ela está com o maior quadro que já teve nos últimos tempos, e isso reflete dos nossos números também, e que ambas as equipes já licenciaram centenas de gigawatts de projetos de energia eólica, mas ainda não acompanharam obras. Não quero dizer que elas são muito boas de acompanhar a obra também, façam as obras, acompanhem, terão um bom acompanhamento ambiental por parte do Estado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Gabriel. Parabéns pelo trabalho, pela justa homenagem. Vamos seguindo aqui com as nossas homenagens. Quero convidar agora para realizarem a próxima entrega
mais uma vez a presidente Sind Energia, Daniela Cardial, e também presidente do Correio do Povo, Marcelo Dantas. Por gentileza, venham aqui à nossa frente. Nosso próximo homenageado, Rodrigo Huguenin, diretor de Energia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura. Rodrigo, a palavra está à disposição aqui para o seu agradecimento. Trouxe uma pequena colinha hoje. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Hoje recebo esta homenagem com enorme gratidão. Mas, acima de tudo, com um profundo teor de responsabilidade, justamente por ser um setor complexo, cheio de desafios, então realmente isso traz uma grande responsabilidade. Agradeço ao Sind Energia, ao Correio do Povo e todos os profissionais que constituíram e constituem e constroem um Rio Grande do Sul para um setor energético mais diversificado, pensando em segurança energética e também em desenvolvimento econômico. Receber um reconhecimento dessa natureza, vindo de pessoas que conhecem os desafios e a complexidade do setor, tem um significado muito especial. Toda conquista é um resultado de uma caminhada coletiva, como o diretor Gabriel citou aqui, a equipe do DIGEM. Então, também citar não só a Secretaria, mas todos os técnicos que compõem o Departamento de Energia na Secretaria. Por isso, compartilho esta homenagem com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, com a secretária Marjorie, por entender a necessidade e a preocupação vivida pelo setor, com os colegas do governo, que por vezes também entendem o desafio e compõem todo esse processo que não é tão simples, aos integrantes do Copérnico, que aqui foi citado muito bem pela Daniela Cardial, por entender também o cenário geopolítico e trazer esses desafios para o Rio Grande do Sul, as entidades setoriais, que realmente mostram a necessidade desse diálogo diário, as empresas, universidades, cooperativas e todos aqueles que acreditam que a energia é um instrumento de transformação econômica e global. Ao longo da minha trajetória profissional, aprendi que a energia é muito mais que um setor econômico. A energia, ela traduz em competitividade, desenvolvimento e segurança. Talvez por isso que esteja todos os setores justamente nessa discussão, nesse debate que o Sind Energia propôs. Vivemos um momento singular. Podemos aqui citar inúmeras posições energéticas do Estado, políticas públicas voltadas para o setor energético, não daria tempo de citá-las, né, neste momento. A transição energética, a digitalização da economia, a inteligência artificial e a crescente demanda por segurança energética estão redesenhando o cenário global. E fiquei pensando nesses dias, após terminar um livro, que estava na minha prateleira há muito tempo para ser lido, que é o Novo Mapa, né, do Daniel Yergin. Não sei se todos aqui tiveram a possibilidade de ler esse livro. E ele diz que realmente o país, ou a nação, o Estado, que seja ele o município que for, que estiver atento a essas mudanças globais, estiver à frente dessas mudanças, e não só pensando em mudar, criar as políticas públicas necessárias para que esse processo seja não só adaptado, mas sim entrelaçado entre todos os setores. Então, eu concluo a minha fala aqui, muito rapidamente, e mais uma vez agradecendo ao Sind Energia, ao Correio do Povo, por justamente trazer essa discussão de grande relevância para o Estado. O Estado, ele
tem uma janela de oportunidade para os próximos anos. Nós estamos aqui entregando o Rio Grande do Sul para os próximos anos com um planejamento a curto, médio e longo prazo. Nós sabemos o desafio do setor, são desafios que precisam ser combatidos, e eu tenho certeza e convicção plena de que esse debate, Daniela, ele serve para isso. Obviamente que isso aqui tem uma particularidade imensa, é singular, mas nada disso seria possível se nós não fôssemos provocados, se não recebêssemos o desafio das entidades e conseguíssemos ser uníssonos e não díspares nesse processo que é tão complexo de compor uma matriz elétrica e energética para um Estado sustentável. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado e parabéns, Rodrigo. Fechando, então, as homenagens agora, neste momento, eu quero convidar para a entrega, mais uma vez, a presidente Sind Energia RS, Daniela Cardial, e também Guilherme Sari, diretor da DGE. Nosso próximo homenageado, Rafael Valverde, CEO da Sovtec Brasil. Parabéns. Rafael, a palavra está à disposição aqui para o seu agradecimento. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Quase um estranho no ninho, um baiano em terras sul-riograndenses, mas tenho um sentimento de gratidão muito forte por esse prêmio, queridos Daniela e Marcelo. Acho que quando eu estive aqui, como a Dani colocou no seu discurso no início desse painel, em 2014, eu encontrei pessoas que estavam cansadas, sofridas das batalhas que estavam enfrentando, para tentar transformar um segmento tão importante na própria história gaúcha, como era o setor de energia, em algo que pudesse voltar a levar o Rio Grande do Sul para frente. E ao me convidar para estar aqui, compartilhar um pouco das minhas experiências até então como representante da Bahia, foi algo diferente, acho que não apenas para mim, mas para o próprio bairrismo gaúcho, como o Gabriel colocou, de se permitir ouvir um pouco da experiência alheia e entender o que funcionou e não funcionou naquele momento. E eu recordo de uma das nossas reuniões naquele período, uma sessão fechada, onde o empresariado gaúcho pôde colocar para fora todas as suas dores, né? De ter comentado com eles que a Bahia não tinha iniciado aquele movimento. Aquilo começou anteriormente no próprio Rio Grande do Sul, começou antes no Ceará, começou antes no Rio Grande do Norte. E aí, Rodrigo, nosso espírito do serviço público, como a gente comentou, nos fez olhar para essas experiências que tinham tido êxito e adaptá-las à nossa realidade. O objetivo do Rio Grande do Sul nunca foi copiar a Bahia. O objetivo do Rio Grande do Sul sempre foi fazer o melhor que ele podia dentro das suas condições. E fico muito feliz hoje de ver essa casa cheia, de ver a FEPAM indo muito bem, de ver a Secretaria indo muito bem, de ver o CREA integrado com a Agenda de Desenvolvimento Gaúcho, porque mostra que o setor energético do Rio Grande do Sul conseguiu cumprir aquele objetivo que há 10 anos, pouco mais de 10 anos, ele não sabia como resolver. Então, se tem alguém, Dani, que merece uma homenagem aqui, não sou eu, são vocês, por tudo aquilo que vocês conseguiram se refazer, toda a história que vocês conseguiram reconstruir. E, com certeza, todo o protagonismo, como também deixou o Rodrigo aqui muito claro, que o Rio Grande do Sul ainda terá no desenvolvimento do setor, principalmente de renováveis para os próximos anos, porque a base está construída. Eu hoje, diferente do que estava 12 anos atrás, que estava como governo, hoje eu estou como desenvolvedor. E eu olho para o Rio Grande do Sul como o meu grande celeiro de oportunidades. É aqui que eu quero fazer projetos hoje no Brasil. Meu investidor só precisa acreditar nisso. Mas é aqui que eu quero fazer projetos no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida de o que está sendo feito aqui é essencial para o nosso futuro. E, então, agradeço novamente a homenagem. Muito obrigado, Dani, querida. Né? Mas muito mais do que essa homenagem, o Rio Grande do Sul me trouxe amigos.
verdadeiros amigos, companheiros de batalha, companheiros de guerra, que junto conosco estão militando, estão disputando, estão tentando transformar a realidade, que é muito mais do que desenvolver projetos de energia, ser investidores na área de energia, mas transformar em realidade desenvolvimento, oportunidades, empregos, tá? Que tudo isso vem na cadeia do setor energético. Muito mais do que a indústria, nós somos uma economia transversal e extremamente importante para o desenvolvimento, não apenas do Rio Grande do Sul, mas para todo o país. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, parabéns. Vamos fazer uma foto aqui, presidente Daniela, presidente Marcelo, com os nossos homenageados aqui. Convidar todos.